Fala pessoal, tudo bem? Luiz aqui da Universal Software. Vamos trazer mais um conteúdo aí, dando sequência, né, a essa série aí do Imo Review. Como a gente sempre comenta, tá, pessoal? Isso aí é para vocês terem ciência e lembrarem de engajar conosco também nessa série de vídeos. Podem acessar os anteriores, né, os conteúdos já lançados pelo próprio YouTube. Procura ali pelo canal da Universal Software no YouTube. Vai ter a playlist do Imo Review. Ou de forma ainda mais prática, né, dentro do próprio sistema foi adicionada há um tempo ali a aba de revisões, tá? Dentro da parte de treinamento do sistema, vocês vão conseguir acessar os vídeos já lançados. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo mais recente, tá, pessoal? Foi uma versão lançada, né, aqui então nas novidades, olha, a versão mais recente do sistema até o momento. Foi lançada essa semana alguns ajustes, tá, quanto a algumas questões do sistema que vocês podem acompanhar aí na aba de novidades. E aí, como a gente sempre fala, né, eu tô no nosso caso, né, conectado à base de demonstração da Universal, mas essa tela de novidades vocês, usuários, têm acesso na base de vocês, né, da imobiliária, da empresa de vocês no sistema. Vocês vão encontrar aqui uma referência, tá, um ajuste, uma inclusão de campo quanto à definição das datas de vencimento do contrato de locação. Então, vai estar ligado aí ao cliente, né, a vocês, clientes que têm aí o módulo ADM, o módulo administrativo, fazem aí a gestão dos contratos no sistema do Imovil. Era um pedido bastante solicitado ali no suporte, no CS, que era que o sistema conseguisse identificar o vencimento, né, lá nas datas do contrato através do dia útil. Então, anteriormente, vocês só conseguiam colocar uma data fixa, né, então o sistema trabalhava ali com um dia pré-determinado e agora vocês vão ter a opção também do dia útil. Então, o sistema vai ter o entendimento do calendário e aí vocês vão conseguir colocar o vencimento também, né, das datas do contrato em dias úteis. Agora, o que é importante de vocês também configurarem aí para o sistema trabalhar em concordância, né, com o calendário de vocês? Porque como vocês podem estar localizados em cidades e até estados diferentes do nosso, todos vocês clientes, tá? Tem aqui na aba de configurações um menu chamado tabela ou tabelas, né, auxiliares. Dentro das tabelas auxiliares do módulo ADM, então frisando novamente, né, você é o usuário que não tem acesso ali à parte de configurações ou às tabelas, peça para um gestor, um diretor aí da empresa que libere essa opção para você ou indique para ele que você precisa desse ajuste, né, para que ele faça essa leitura com você aí dessa opção, tá? Da tabela auxiliar. Então você vai acessar a tabela auxiliar do ADM, do administrativo, e vai encontrar essa tabela de feriados, tá? Essa tabela de feriados, vocês precisam alimentar no sistema os feriados nacionais e também da região de vocês, municipais, etc. Por quê? Agora, com essa questão do dia útil, o sistema vai ter o entendimento se determinado dia do mês é útil ou não, através dos feriados. Às vezes, um feriado que é comum na região aí de São Paulo, no Rio de Janeiro, não é a mesma data, né, ou não é o mesmo feriado aqui na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Tá? Então, vai depender muito da cidade, do local que vocês atuam. Ah, Luiz, e se eu tiver contratos em outras regiões? Não tem problema. Você pode cadastrar feriados nacionais também. Por exemplo, aqui o Carnaval, né? O feriado do Natal, Páscoa, etc. Então, é importante que vocês alimentem aqui na tabela a descrição, né, que é o nome desse feriado, aí da sua região, ou feriado nacional, a data, né, condizente a esse feriado, e se ele é recorrente ou não. Ou seja, esse feriado, como o Natal, por exemplo, ele é um feriado recorrente. Todo ano, né, a gente sabe que no dia 25 de dezembro é comemorado o Natal. Tá? Então ele vai entender que não vai ser necessário você adicionar esse feriado todo ano. Ele é recorrente. A partir do momento que você inseriu ele uma vez com essa data, todo ano ele entende que há no dia 25 de dezembro o feriado do Natal. Então, até aniversário da cidade ou algum tipo de feriado da sua região, mas que é recorrente, você pode cadastrar e deve cadastrar, né, alimentar o seu sistema nessa tabela de feriados. Tá? Por que da importância disso, tá, pessoal? Vou entrar no mérito com vocês agora de um contrato. Olha, peguei um contrato de aluguel, tá, vigente aqui da base de demonstração. E aí, anteriormente, né, a gente tinha aqui já as datas do contrato,
né? E a gente sempre colocou, né, vocês que têm já a utilização, já estão acostumados com o administrativo, uma data de vencimento do aluguel, tá? Então, por exemplo, o meu inquilino ele tem que pagar todo dia 10, por exemplo. Então, nesse contrato, que é o caso aqui, né, todo dia 10, a partir do início e do período do contrato, o locatário vai pagar o aluguel de R$ 1.000. Então, 10 de março, que seria a próxima data, né? Como é um aluguel pós-pago, ele paga o período morado de fevereiro. Dia 10 de abril, ele paga o período morado de março. E por aí vai, tá? Então, ele vai respeitando aqui esse período, né, de vencimento para ele cobrar, né, o aluguel, o condomínio, IPTU, todas as contas, além do aluguel também, né, daquele contrato para aquele inquilino. E aí, qual que é a diferença agora com essa novidade? Olha, reparem que se eu vier aqui em ações, né, em alterar datas, isso também vai ser apresentado e disponível para vocês na inclusão do contrato, tá? Aqui eu peguei um contrato já pronto, mas vocês também vão conseguir configurar dessa forma ao incluir o contrato. Agora eu tenho aqui um campo chamado tipo de vencimento do aluguel. O modelo atual que já era usado é o vencimento fixo, todo dia 10, todo dia 5, todo dia 1, né? Mas agora vocês têm a opção também, que era um pedido, né? Da opção do dia útil, tá? Então, vocês conseguem colocar o tipo de vencimento do aluguel como dia útil, lembrando que todos esses outros campos de data, pessoal, são importantes para conversar, né? Idealmente aqui com o seu sistema de lançamento. O prazo é importante, que é o período de vigência do contrato, em meses, por exemplo, aqui 30 meses, tá? O início do contrato, então, a partir de quando que foi assinado o contrato, de acordo com esse início, somado ao prazo, eu tenho fim para esse contrato, a partir de quando vai ser lançado o vencimento desse aluguel, qual é o primeiro mês que eu devo cobrar aluguel desse cliente, né? Por exemplo, fevereiro de 2026, tá? A data de próximo reajuste, que geralmente é um ano após a inclusão do contrato, eu posso colocar, por exemplo, aqui para fevereiro de 2027, tá? O início do período, que é a contagem em dias, né, do período da locação. Então, esse contrato eu sempre vou cobrar, né, no aluguel convencional 30 dias, né? Vai ser recorrente todo mês, 30 dias de locação. A partir de que dia inicia-se o período? A partir do dia primeiro de cada mês, né? Posso colocar aqui a contagem do período, tá? E logo ao lado o campo que a gente está tratando do vencimento do aluguel como dia útil, tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui, olha, que o dia de vencimento desse aluguel seria dia 5, como fixo, ele vai lançar todo dia 5 de cada mês. 5 de março, 5 de abril, 5 de maio, tá? Lembrando que o vencimento está diretamente ligado ao período, porque se eu coloco um dia de vencimento inferior ao dia do período, eu posso ter uma diferença no lançamento aqui dos movimentos, porque ele vai cobrar, né, naquele dia de vencimento, mas referente ao período anterior. Por quê? Porque eu tenho um aluguel de forma de cobrança pós-paga. O aluguel é vencido, né? Aqui o cliente primeiro mora, depois ele paga. Então ele vai me pagar o aluguel de fevereiro, né? Então ele tem que morar os 30 dias de fevereiro, né, iniciando do primeiro dia de fevereiro, e vai me pagar o fevereiro em março. Por quê? Não posso cobrar ele dia 5 de fevereiro, algo que ele ainda nem morou, o mês de fevereiro, correto? Então, por isso que ele lançou para a gente daquela maneira. Agora, se eu alterar aqui para a nova modalidade disponível de vencimento aluguel útil, eu estou dizendo que, para o meu sistema, esse contrato ele vai vencer todo o quinto dia útil de cada mês, a partir da cobrança do período morado de fevereiro. Ou seja, ele vai pagar, o meu locatário vai pagar a imobiliária no quinto dia útil de março, no quinto dia útil de abril, no quinto dia útil de maio e por aí vai. Então, por isso a importância de registrar, né, de alimentar corretamente os feriados no seu sistema. Porque se eu não cadastro um feriado, por exemplo, em abril, né, da Sexta-feira da Paixão, por exemplo, tá? Eu não vou ter a leitura correta. Por quê? Porque se eu encontro no meu sistema um feriado para aquela data, tá? Eu vou até pesquisar aqui na segunda página para mostrar para vocês, olha, eu tenho aqui, por exemplo, um feriado, um exemplo aqui de 2026, ó. Paixão de Cristo. É um feriado que está cadastrado para o dia 3 de abril. Isso vai influenciar diretamente no vencimento de abril. Por quê?
Se eu abrir o calendário aqui, olha, no mês de abril, eu sei que o primeiro dia inicia-se numa quarta-feira, primeiro dia útil. Mas se o dia 3, que seria um dia útil se não fosse o feriado, olha, eu não vou contar então com esse dia sino útil, porque é feriado dia 3? É feriado. Eu cadastrei no meu sistema que há esse feriado em 2026. Mesmo que ele não seja recorrente, para esse ano ele está cadastrado. Tá? Então, primeiro dia útil de abril, segundo dia útil, terceiro dia útil, quarto, quinto. O quinto dia útil de abril vai ser no dia 8. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, maio também, tá? Vai existir o primeiro dia de maio ali como o dia do trabalhador, né, pessoal? Por exemplo, aqui, olha, deixa eu ver se eu encontro para a gente aqui o feriado condizente a maio, tá? Pode ser que ele esteja como recorrente, né? Que, olha, dia do trabalhador, 1º de maio, ele é recorrente, então depende do ano. Então, em maio também vai ter essa regrinha, ó. Em maio, primeiro dia não é útil, porque é o feriado do dia do trabalhador, eu começo a contagem na segunda-feira, dia 4, ó. Primeiro dia útil, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o quinto dia útil seria também dia 8 de maio, tá? Vamos ver isso na prática? Olha, eu vou acessar o contrato, eu vou salvar essa alteração, sendo todo dia 5 útil, né, de cada mês. E o meu contrato agora ele tem a expertise de ler isso com o calendário e também a tabela dos feriados. Olha que interessante, pessoal. Agora eu sei que no mês de março ele vai ter que me pagar até o dia 6 do 3, né? 6 de março. Porque março, né, eu não tenho um feriado. Então, pelo menos nesse período, olha, primeiro dia útil é uma segunda-feira, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, sexta-feira, tá? Que vai dar o quinto dia útil. Dia 6 do 3, ele está cobrando o aluguel. Tá? Reparem que deu exatamente o período que eu demonstrei nas datas. A mesma coisa para abril. Ele respeitou, porque eu vi que em abril há um feriado naquele intervalo. Né? Então, se há um feriado no intervalo de abril, ele vai contabilizar o quinto dia útil exatamente a partir dali. Tá? A mesma coisa para maio, que é o feriado no dia 1º. Tá? Então, ele também contabilizou aqui com o nosso calendário o dia correto, ó, pois o dia 1º é feriado, está na nossa listagem da tabela de feriados, e por aí vai. Então, vocês vão ter essa facilidade, né? Era um pedido de muitas imobiliárias, para que vocês consigam gerir essas cobranças de uma forma mais prática, não só atrelada a uma data fixa, como era antes, mas sim também relacionadas ao dia útil, até por conta de pagamentos, etc. Às vezes é uma solicitação recorrente, né, para a imobiliária dos clientes, tá bom? Então, vocês podem já acessar, né, que é a opção de alterar datas dos contratos, cadastrar o vencimento como útil, atrelar o dia de vencimento do aluguel sendo esse quinto, sexto, sétimo dia útil, e também acessar essa mesma funcionalidade ali na tela de cadastro do contrato, tá? Para já ser inseridos os novos contratos com essa opção. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. Esse vídeo foi para trazer não só essa novidade, mas um entendimento também para alguns critérios de datas. Então, a gente tem alguns conteúdos também sobre esse assunto na central de ajuda. Depois procurem ali a respeito de contratos, de datas. Qualquer dúvida também, nosso time de suporte está à disposição de vocês para tratar sobre esse e demais assuntos. Deixem um comentário aqui sobre esse vídeo, deixem sugestões de temas futuros que vocês queiram que a gente faça aqui para vocês um review, tá? E apliquem, né? Utilizem dessa novidade, utilizem da leitura das datas, utilizem do controle, né, e a gestão dos contratos no sistema, que isso vai facilitar bastante o dia a dia, a rotina de você. Bom, um abraço para todos vocês aí, pessoal.